Olá pessoal, me chamo Maroni Beckman, sou professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai responder algumas questões sobre função, né? Lembra que é um assunto que a gente começou já a tratar, né? Falamos de conceito de função, definição, elementos, classificação, tá? Então já deu um apanhado geral sobre conceito de função e hoje a gente vai mostrar para vocês como é que essas questões podem ser abordadas, né? Como é que a gente pode resolver um problema utilizando esse conceito matemático. Tá? Aproveito também para estudar para o Enem, né? Reforçar. Os alunos do ensino médio do estado têm esse objetivo de fazer a prova do Enem, fazer a prova da UEMA. Então é importante que a gente saiba como é que esses assuntos eles são abordados nesse tipo de avaliação, além de ser problemas que servem para a vida da gente também. Ok? Então vamos resolver exercícios sobre conceito de função. Então lá, leia atentamente a situação a seguir e responda as questões propostas. Maria e seu marido realizaram uma viagem ao Nordeste. Para maior comodidade, resolveram locar um carro. Observe duas opções que eles encontraram. A locadora 4 rodas cobra uma taxa fixa de R$ 150 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Locadora Super Veloz, taxa fixa de R$ 80 mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. Ok? Quantos quilômetros as duas praticariam o mesmo preço? Então, a gente quer saber qual é, a partir de quantos quilômetros as duas locadoras praticariam o mesmo preço. Vejamos, gente, a solução do problema. Olha o que acontece. A Super Veloz, ele cobra R$ 80 fixo, mais 1,60 o valor da corrida. Eu vou chamar de Y, né? O valor cobrado, né? Então a gente pode dizer que esse Y aqui da Super Veloz, chamar de IS, vai ser igual a quanto? Olha, é 1,60 multiplicado pela quantidade de quilômetros, né? Vou chamar a quantidade de quilômetros de X, tá? Então eu vou montar aqui uma expressão, é uma função que associa o valor à quantidade de quilômetros. Então, os 60x mais os R$ 80, que é fixo. Certo? Então, eu posso representar o valor cobrado pela Super Veloz por essa funçãozinha aqui, né? 1,60 mais 80. Vamos fazer a mesma coisa para essa outra, para 4 rodas. Na 4 rodas, ele cobra R$ 150 fixo, né? Mais 1,20 por quilômetro rodado. Olha, então veja bem. Então, o Y aqui da 4 rodas, vou chamar de IQ, vai ser igual a 1,20 por quilômetro, né? Então, eu vou pegar esse R$ 1,20 e vou multiplicar pela quantidade de quilômetros que eu chamei de X, certo? Mais os R$ 150 fixo. Ok. Então, perceba que eu representei os dois valores das duas locadoras através de uma expressão matemática. Usei o conhecimento de função. O que ele quer saber, gente, é quantos quilômetros tanto faz ele ir pela locadora Super Veloz ou 4 rodas. Ou seja, qual o valor de X que faz com que os valores pagos pelas duas locadoras sejam iguais. Olha, turma, matematicamente, ele quer saber quando é que isso vai acontecer. Quando esse IS vai ser igual ao YS, vai ser igual ao YQ. Quando é que isso vai acontecer? Tá? Ora, quem é o IS? É 1,60 x mais 80 igual. O IQ é o Y20x mais 150. O que nós vamos fazer aqui é resolver essa equação. Tá? O YS, desculpem, substituir por 1,60x mais 80 e o YQ vale 1,20x mais 150. Certo? Então, quando eu resolver essa equação, eu vou encontrar justamente o valor de x que torna isso aqui uma verdade. Ok? Resolvendo, nós vamos ter 1,60x menos 1,20x vai ser igual a 150 menos 80, né? Muda de lado, muda o sinal, tá? Vamos dar continuidade aqui em cima a resolução da questão. 1,60 menos 1,20, você vai ter 0,40. 0,40x
igual a 70, que é uns 50 menos 80. X vai ser igual a 70 dividido por 0,40 ou 0,4, tanto faz, tá? Para eu poder fazer essa conta, pessoal, eu quero tirar essa vírgula aqui, eu tiro essa vírgula aqui e acrescento um zero aqui, ó. Isso aqui vai ser a mesma coisa de 700 dividido por 4, certo? Essa divisão você vai encontrar um x igual a 175. Ora, então o que isso quer dizer? Quer dizer que para que as locadoras tenham o mesmo preço, eles têm que rodar exatamente 175 quilômetros. Tá? Então a resposta correta da nossa questão é a letra C. Quantos quilômetros as duas praticariam o mesmo preço? 175 quilômetros. Ok? Questãozinha que a gente usou conhecimento de função. Beleza? Vamos aqui para mais uma questão. Também uma questão do Enem. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e desenvolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga R$ 3,00 por hora. Tá? Então, vamos entender. Olha, o que acontece na questão? Ele fala que nessa empréstimo da bicicleta é cobrado R$ 24,00 por ano, uma taxa anual fixa, que dá direito a uma quantidade de minutos por dia. Se a pessoa quiser estender mais, quiser andar mais, ele vai ter que pagar $3 por hora. Certo? Então vejamos. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras, desse período é. Então vamos à resolução. Ora, pessoal, eu vou chamar aqui do Y, né, que é o nosso, na verdade, o F de X. Ele vai representar o valor cobrado, né, o valor cobrado em reais. Certo? O valor que vai ser cobrado pela locação da bicicleta. Beleza. Valor em reais. E esse valor em reais, ele depende da quantidade de horas extras que a pessoa vai utilizar a bicicleta. Então, vou chamar aqui de X o valor das horas extras que ele vai utilizar no caso do usuário, se ele quiser usar mais, né? Então, a X é a quantidade de horas. Então, como é que eu colocaria essa expressão? Como é que eu colocaria o F de X em função de X? Só pensar, galera, vamos lá. Então, o F de X vai ser igual. O que vai ser cobrado? Não é R$ 3,00 por hora mais? Ora, então, o que acontece? Eu tenho que pegar a quantidade de horas extras e vou multiplicar por 3. Se ele usou 2 horas extras, ele vai ter que pagar $6 a mais. Se ele usou 5 horas extras, ele vai ter que pagar $15 a mais. Tá? Então, para eu saber quanto ele vai pagar com as horas extras, eu tenho que pegar a quantidade de horas extras, que é X, e multiplicar por 3. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Ora, 3x. Só que essa parcela aqui é referente apenas às horas extras. Só que tem aqueles R$ 24,00 anual. Então, a expressão fica 3x mais os 24 anuais. Ó. Questãozinha simples, tá? Não é muito difícil, mas a gente tem que estar atento, né, para saber, na verdade, escrever as informações matematicamente. O aluno ele tem que desenvolver essa habilidade. Ok? Então, a resposta correta, vamos lá. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras, nesse período é letra D, F de X igual a 3x mais 24. Perfeito, pessoal? Vamos aí para mais uma questãozinha que envolve função. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial de grau menor que 3
para alterar as notas X da prova para as notas Y, da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0. A nota 10 permanece 10. A nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a f de x, utilizado pelo professor, é. Então, vamos lá, gente. Vamos prestar atenção, venham para cá. Olha, veja o que o professor deseja. Ele viu que a prova dele estava muito difícil e ele quis dar uma aliviada na galera, ajudar a galera. Ele quis fazer uma relação entre a nota que o aluno tira e a nota que vai ficar, para que aumente um pouquinho, certo? Então, para isso, ele montou uma expressão que associa a nota que vai ficar com a nota que ele tirou na prova. Só que a expressão que ele vai usar tem que obedecer algumas obrigações. Ele fala, se o cara tirar 0, ele continua com 0. Se a nota tirar 10 na prova, a nota permanece 10. Agora, se ele tira 5, a nota fica 6. Então, ele quer saber qual dessas expressões ele pode usar para atender essas situações. Turma, não tem outra forma de você responder a não ser ir testando. Tá? Então, uma das expressões que ele te dá, a letra A é essa aqui, ó. A é 1 sobre 25x ao quadrado mais 7 quintos x. Vamos testar se nessa expressão da letra A obedece a seguinte relação. Se o x for 0, o y 0, então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 0 para ver se continua 0. Tá? Então, y vai ser igual a menos 1 quinto, 1 sobre 25, que diga, multiplicado por 0 ao quadrado, mais 7 quintos, vezes 0. Ora, se você fizer isso, na multiplicação por 0, logicamente isso aqui vai dar 0. Isso aqui dá 0 também. Então, perceba que se ele tirar 0, a nota permanece 0. Olha, primeira situação, ok. Essa aqui dá certo. Vamos ver se essa aqui também dá certo. Se ele tirar 10 na prova, a nota permanece 10. Vamos ver se essa função aqui acontece isso. Então, vamos substituir o x por 10 para ver o que vai dar. Então, y vai ser igual a menos 1 sobre 25 vezes 10 ao quadrado mais 7 quintos vezes 10. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? O y vai ser igual menos 1 sobre 25 vezes 100 vai dar menos 4. Certo? Porque ficar 100, 100 dividido por 25 vai dar 4, como tem aqui ficar menos 4. Aqui vai ficar aqui, ó. Se você simplificar aqui o 10 com 5 dividido por 2, ó, vai ficar 7 vezes 2, que dá 14. Então, fica menos y mais 14. Então, você percebe que dá 10 também. Ora, se o x for 10, o y deu 10. Segunda condição satisfeita. Agora, a gente vai ver se ao substituir o x por 5, o y dá 6. Se der certo para essa, é a letra A. É bom que a gente não tem que testar as outras, né? Então, vamos lá. Y vai ser igual a menos 20 sobre 25 multiplicado por 5 ao quadrado, mais 7 quintos multiplicado por 5. Certo? Então, o que vai dar aqui? Y vai ser igual a 25. Aqui vai dar 25. 25 dividido por 25 dá menos 1. Dá 1. Com menos fica menos 1. E se você corta o 5 com 5, você vai ter 7. Ora, menos 1 mais 7 dá 6. Então, turminha, deu certo na letra A. Veja que na letra A aconteceu tudo
que ele queria que acontecesse. Então, para ajudar a turminha lá, ele pode usar essa expressão aqui. Ele substitui o x da nota que o cara tirou e calcula o y. Nesse caso, o cara que tirou 5 passou para 6, ele ajudou a turminha com essa fórmula matemática. Ok? Beleza, vamos para a próxima questão. Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira. Então, aí você tem um gráfico onde você tem no eixo Y representa o desperdício em litros e no eixo X está o tempo, né? Certo. E ele quer saber se Y representa o desperdício de água em litros e X representa o tempo em dias, a relação entre X e Y é... Ok, pessoal. Vamos lá. Ele quer saber qual expressão representaria, né? Qual essa fórmula que ele deu. Perceba que ele deu um gráfico onde nós conhecemos só 2 pontos desse gráfico. Olha só. Quais são os pontos que nós conhecemos? Esse ponto aqui, ó, que é a origem, né? Tá? E nós conhecemos esse ponto bem aqui, ó. Certo? 2 pontos que nós conhecemos, os outros fica complicado de ver, tá? Mas eu sei, nesse ponto A, vou chamar aqui de ponto A, vou chamar aqui de ponto B. Nesse ponto A, ele está dizendo para mim, quando o x for igual a 0, isso implica que o y é igual a 0. Porque esse ponto aqui é o ponto 0 e 0. Certo? E eu tenho outro ponto aqui, que é o ponto B, que quando x for 10, x for igual a 10, o y é igual a 600. Certo? Ora, pessoal, aí eu quero saber usando esses 2 pontos, como é que eu faço para saber qual das opções aí representaria esse gráfico. Olha, gente, você tem que testar. Eu cancelaria, se você observar já o gráfico, eu cancelaria a letra D e a letra E. Porque se você perceber bem na letra D e na letra E, se você substituir o x por 0 na letra E, o resultado é 1. Quer dizer, se eu substituir o x por 0, tem que dar 0. E a mesma coisa acontece na letra E. Se eu substituir o x por 0, ali vai dar 50. Então, eu descartaria de imediato a letra D e a letra E. Sobraria apenas a B e a C para eu testar, para saber qual delas representaria essa expressão aí. Olha só, o que nós vamos ver aqui? Se você for buscar a letra A, x igual a 0, o y dá 0. Mas se você substituir o x por 10, na letra A, y é igual a 2x. Se você for substituir o x por 10, eu vou encontrar y igual a 2 vezes 10. Eu vou encontrar 20. Eu não vou encontrar 600. Então, a letra A não dá para ser. Na letra B, eu tenho a expressão y igual ao meio de x. O primeiro par, ele até obedece. Se você substituir o x por 0, o y vai dar 0. Mas tente substituir o outro par. Aqui vai estar longe de dar isso, ó, porque y vai ser igual a 1 meio multiplicado por 10. 10 dividido por 2 dá 5. Ó. Não deu certo, então não pode ser a letra C. Então, não pode ser a letra B. A única opção que dá certo é a letra C, pessoal. Porque se você for y igual a 60x, se eu for substituir o x por 10, certo? Eu vou encontrar y igual a 60 vezes 10, que eu vou encontrar 600, ó. Perceba que deu certinho aqui, ó, na nossa relação. Ok? Fui testando e consegui. Ok? Então, turma, é assim que esses assuntos são abordados nas provas. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.